Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais um Devocional em Família. É sempre um prazer estar por aqui e podermos compartilhar juntos a palavra de Deus. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma maneira de nos expressarmos a Deus em louvor a Ele. Essa maneira é a canção. Por meio das canções, nós expressamos a Deus. É uma maneira de nos expressarmos a Deus em louvor a Ele. Então, fica ligado conosco nesse Devocional em Família. E o texto que a gente vai usar para nossa reflexão nesse devocional se encontra no Salmo 98. Nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 9, o último versículo desse salmo. Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus: Aclame o Senhor todos os habitantes da terra, louvem-no com cânticos de alegria e ao som de música. Ofereçam música ao Senhor com a harpa e ao som de canções, com cornetas e ao som da trombeta. Exultem diante do Senhor, o Rei. Ressoe o mar e tudo o que nele existe, o mundo e os seus habitantes. Batam palmas os rios, e juntos cantem de alegria os montes. Cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Joia, a gente pode expressar o nosso louvor a Deus de várias maneiras. A gente pode fazer isso orando, a gente pode fazer isso recitando um poema, uma poesia, a gente pode fazer isso comemorando com alguém, a gente pode fazer isso trabalhando, comendo ou fazendo muitas outras coisas. Mas, sem dúvida, uma delas é uma maneira bem especial da gente expressar o nosso louvor ao Senhor. Sem dúvida, é por meio da canção, cantando louvores ao Senhor. Você costuma fazer isso, cantar louvores ao Senhor? Quando você está em casa, no carro ou no trabalho, na sua rotina diária, na sua lida, é comum você estar sempre com um cântico na sua cabeça, louvando ao Senhor por meio de uma canção? Isso é muito joia. Obviamente, nem toda a canção ela é uma expressão de louvor ao Senhor, ao nosso Deus. Assim como as demais maneiras que a gente se expressa na nossa vida. Nem todas elas são direcionadas ao louvor da glória do nosso Deus. Apesar da palavra de Deus, ela nos orientar a isso, né? A que façamos tudo para o louvor da glória do nosso Deus. Quer estejamos comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, que tudo o que fizermos seja com esse objetivo. Mas a Bíblia também, de forma bem interessante, no Salmo 147, versículo 1, ela diz para a gente, de modo bem especial, que louvar ao Senhor por meio de canções é agradável e apropriado. Cai bem fazer isso ao nosso Deus. Então, uma maneira de podermos, de fato, ter uma vida agradável e que faça um bom sentido é nos colocarmos diante do Senhor, nos expressarmos diante do Senhor por meio de canções, louvá-lo por meio de músicas. É bem verdade que não é em todo o tempo que a gente está estimulado a colocar cantos de alegria nos nossos lábios, não é verdade? Há dias que são difíceis, há fases na vida que são bem delicadas, há momentos de dor, nos quais a canção ela não é uma expressão espontânea de louvor a Deus, não é verdade? Salomão, inclusive, no versículo 20 de Provérbios 25, diz o seguinte: como tirar a roupa num dia frio ou derramar vinagre numa ferida é cantar com o coração entristecido. Olha que interessante. Eu acredito também que o apóstolo Paulo, ele descreve um momento assim na sua vida, em 2 Coríntios capítulo 2, no versículo 13 especificamente, quando ele fala sobre uma porta aberta que ele teve em Troade para pregar o evangelho, mas ele saiu da cidade, porque o seu coração estava aflito, porque
porque ele não tinha notícias a respeito de Tito. Tito não estava lá com ele. Mas, por outro lado, se a gente observar uma outra passagem, também envolvendo o apóstolo Paulo, em Atos, quando ele e Silas estão em Filipos pregando o evangelho, diz o texto bíblico ali narrado por Lucas, o escritor, que Paulo e Silas então são confrontados pelos habitantes daquela cidade, eles são duramente castigados, são severamente açoitados ali e são encarcerados, vão passar a noite na prisão. Mas o que Lucas deixa muito claro nessa descrição, nessa narrativa, é que à meia-noite, Paulo e Silas estão dentro da prisão, orando e cantando louvores a Deus. Por quê? O que levou esses homens a expressarem o seu louvor ao Senhor por meio de canções, mesmo estando numa situação tão difícil e hostil na qual eles se encontravam, não tendo nem a certeza do que aconteceria na manhã seguinte com as suas próprias vidas. Se a gente se ater, se nós nos ativermos um pouquinho mais no versículo 20 de Provérbios 25, onde o sábio nos dá aquela palavra de sabedoria, nós vamos verificar que não são propriamente em si mesmo as situações difíceis da vida que nos desestimulam a expressar o nosso louvor ao Senhor em canção, mas sim um coração abatido, um coração entristecido, um coração aflito é que de fato nos desencoraja a expressar a Deus o nosso louvor por meio de canções. Então, não é simplesmente uma situação, mas de fato o nosso espírito abatido, o nosso coração entristecido é que nos desencoraja, nos desestimula a expressar o nosso louvor a Deus em canção. A gente pode resumir isso dizendo que a gente é desencorajado de fato a expressar o nosso louvor ao Senhor por meio de canções quando o nosso coração se encontra em descompasso com a realidade última que a gente crê, por conta da realidade presente que a gente está vivenciando. Então, nessa condição, por vezes, nós somos desencorajados, desestimulados, limitados a expressar o nosso louvor ao Senhor por meio de canções. Portanto, o fato de Paulo e Silas estarem cantando louvores ao Senhor, mesmo quando o dia não terminou de um jeito normal e pacato, como talvez eles gostariam, está fundamentado no alinhamento do coração deles ao Senhor deles, mesmo nos dias difíceis. Como isso é difícil, não é verdade? Agora, eu queria, para terminar o nosso devocional, voltar então, retornar ao nosso salmo, o Salmo 98. Porque se a gente observar o desfecho desse salmo, ali a gente vai ver o porquê que o salmista nos convoca a louvar ao Senhor por meio de canções, a clamar ao Senhor, louvando, cantando a Ele. E o motivo, a proposta desse louvor, desse salmo a Deus que o salmista nos propõe, está focado na realidade futura quanto ao retorno do Senhor Jesus e ao juízo final que será estabelecido por Deus. Olha que impressionante. O salmista, então, ele está convidando as nações, aos habitantes da terra, inclusive toda a criação, os mares, os rios, as montanhas, possivelmente uma referência aos povos da terra, mas possivelmente também esteja se referindo a toda a criatura, toda a criação de Deus. Ela é então convidada a exaltar ao Senhor, a se expressar aclamando ao Senhor. Por quê? Qual o motivo? Porque Ele vem, porque Ele está voltando e, quando Ele vier, Ele julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Então, em primeiro lugar, o salmista faz um convite
é um apelo aos povos. Ele está anunciando a volta do Senhor Jesus e fazendo isso de uma forma convidativa, que todos aclamem ao Senhor, que todos cantem louvores ao Senhor, porque Ele está voltando, porque a sua vinda está cada vez mais próxima. Mas também, em segundo lugar, o salmista ele está dando para nós um mandamento. É para que nós façamos isso nesse tempo que é o tempo do fim. É para que nós façamos isso nesse tempo abreviado, que o Senhor seja exaltado, honrado, reconhecido por meio de canções de louvor ao seu nome, à sua pessoa. Por quê? Porque ele está voltando, ele está cumprindo aquilo que ele disse que aconteceria. Ainda que o tempo do fim se abrevie e desague em dias difíceis, que é o que nós sabemos, em um mundo totalmente desorientado, em clara confusão, que valoriza tanto o que é passageiro e tantas vezes sem sentido real na vida, nós somos convocados pelo salmista a levantar a nossa voz em louvor ao Senhor. Por quê? Porque ele vem e tudo isso que está acontecendo é porque ele disse que aconteceria e ele é digno de receber louvor, honra e glória daqueles que o aguardam, que de fato esperam que ele venha. Então, como João diz em Apocalipse 22:17, o Espírito e a noiva dizem: vem, vem, Senhor Jesus. Mesmo que os dias sejam maus, mesmo que o fim nós já sabemos que trarão com ele dias difíceis, nós vamos louvar, exultar e exaltar o nome do nosso Deus, que cumpre o que diz e que está voltando. Faremos isso em louvor da sua glória, por meio de canções de alegria, até que ele venha. Vem, Senhor Jesus. Deus abençoe o seu dia e a sua meditação nesse Salmo 98. Até a próxima.